Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Hermano Henrique, mestre em redação, e hoje nós vamos trabalhar um pouco mais, né, as ideias aí da redação para a Polícia Penal, tá? Vamos fazer alguns apontamentos, tais como o que zera a redação da Polícia Penal, né, pela banca AOCP, quais são os critérios de correção, né, da banca AOCP. Vamos trabalhar também, de acordo, né, com os critérios da banca, o que pode elevar o nível da redação, no que tange à pontuação, né, e o que pode prejudicar o nível dessa redação, né, também em relação à pontuação. Beleza? E aí depois nós vamos ter uma redação com nível baixo, e uma redação com um nível elevado. E vamos fazer alguns, né, tecer alguns comentários a respeito destas redações, ok? Tudo bem tranquilo, né, uma maneira bem objetiva, para não ficar muito cansativo para vocês, tá certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês para que nós possamos iniciar a aula. Um instante, por gentileza. Então, vamos lá, pessoal. Como eu já apresentei, sou o professor Hermano Henrique, né, professor de redação, mestre em língua portuguesa pelo FMG, e vamos trabalhar aí a questão do texto narrativo argumentativo, que é cobrado aí pela banca AOCP, né, que vai ser a banca que vocês prestarão um concurso para a Polícia Penal. Bom, quais são, então, aí as observações que nós vamos fazer a respeito da redação, como que a OCP vai cobrar essa redação de vocês? Primeiro, gente, a OCP ela preza pelo conteúdo e pela clareza, ou seja, nada de ficar fazendo muito floreio na linguagem, ok? Segunda observação é que a proposta, geralmente, é uma proposta mais clara, mais objetiva, né? Com um recorte temático mais definido. Ou seja, a banca, na hora de fazer a proposta de redação, ela costuma ser mais sucinta. Ela não fica cobrando, floreando muito na hora de fazer a proposta de redação. Então, vocês vão perceber, e eu trouxe até para vocês aqui hoje, né, uma proposta de redação, né, da banca OCP, que foi da polícia lá do Espírito Santo, ok? O tema, geralmente, é voltado mais para a instituição, né? Se eu vou fazer para a Polícia Penal, ela vai fazer um recorte mais institucional. Se eu fizer mais para a área da educação, ela, obviamente, vai fazer mais para a área da educação. Bom, é institucional e também pode ser ligado a políticas públicas, também ao trabalho, à cidadania, à ética, saúde, enfim, todas as esferas, vamos assim dizer, ok? O que nós temos que observar é que nós precisamos, fique claro isso, hein? Nós precisamos ter clareza na hora, né, em que vamos desenvolver a nossa redação, ok? Bom, primeira parte aí, bem objetiva, né, como que a banca cobra. Vamos ver agora o que a banca vai exigir, né, em relação à produção do texto, né? Como que o candidato ele deve proceder na hora de construir as ideias, né? Tecer as ideias do seu texto. Primeiro, compreender o tema. Se o candidato não compreender o tema, depois nós vamos ver lá um recorte, né, do edital. Se ele não compreender o tema, se ele tangenciar muito o tema ou fugir do tema, ele pode, inclusive, zerar a redação, tá certo? Então, para eu compreender o tema, o que eu preciso fazer? Ler claramente esse tema, procurar compreender cada palavrinha dentro desse tema. Beleza, pessoal? Segunda coisa, uma argumentação mais clara, uma argumentação direta. E o que significa ter uma argumentação clara, direta? Você eleger ali uma tese. Dentro dessa tese, você conseguir colocar argumentos que vão sustentar essa tese. Ou seja, esses argumentos precisam sustentar, eles precisam estar em consonância com essa tese, beleza? Perdão. Sem fazer muitas divagações filosóficas, ou seja, ficar viajando muito na maionese, beleza, pessoal? Terceira coisa, uma estrutura bem organizada. Pessoal, o texto, nós sabemos que precisamos separá-lo, né,
em 3 estruturas básicas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu preciso respeitar essa estrutura, certo? Eu preciso apresentar na minha introdução o tema, a tese, ali os argumentos. No desenvolvimento, eu vou desenrolar esses argumentos 1 e 2, e, obviamente, a partir da construção coerente do meu texto, eu vou apresentar também uma solução, né? Lá na conclusão, que é o fechamento das ideias do meu texto, ok? Bom, quarta coisa, coesão e progressão textual. O meu texto precisa andar, né? O meu texto não pode ficar estagnado. E isso, ele corrobora para a construção da sua nota, uma nota mais elevada, mais positiva, ok? Acima da média. O que é essa construção das ideias? Nós precisamos tecer as ideias de forma que elas possam ser compreendidas pelo leitor. E isso fica a cargo tanto da coesão, em que nós vamos fazer a sequenciação das ideias, quanto também, obviamente, da progressão textual. O meu texto precisa andar, né? Eu preciso fazer a ligação entre uma ideia e outra e continuar com essas ideias de forma argumentativa. Beleza? E a última situação aí é a norma padrão funcional. O que significa isso, pessoal? A gramática importa, obviamente, né? Eu preciso ter uma boa gramática textual, mas para a banca OSCP, ela não vai salvar o seu texto. Não é porque você tem uma boa gramática que o seu texto estará, obviamente, válido, né? Aprovado. Você precisa ter conteúdo. Sim, eu preciso compreender aquele tema para que eu possa discorrer melhor sobre as ideias desse tema, ok? Beleza. E o que não é bem visto pela banca? O que a banca vai torcer o nariz para você? O que a banca, a OCP, vai fazer você prejudicar, vamos assim dizer, a sua nota, né? Uma linguagem rebuscada, mas uma linguagem sem conteúdo. Foi aquilo que eu disse. Eu preciso ter uma gramática funcional. Eu preciso saber relacionar as ideias do meu texto de maneira coesiva, mas eu preciso ter conteúdo, né? Eu preciso saber escrever argumentativamente sobre aquela temática, beleza? Fazer citações decoradas sem relação com o argumento. O que significa isso? Pessoal, nós vamos pegar aquelas, nós chamamos de citações de lugar comum, né? Todo mundo espera que eu faça aquele tipo de citação, que eu vou citar, de repente, um determinado filósofo, ou vou fazer a citação de uma lei, né, muito específica. Então, eu fico ali muito ligado aquelas citações, vamos assim dizer, coringas, e não desenvolvo, na verdade, a ideia relacionada ao argumento que eu quero, né, que eu desejo defender, né, que eu desejo desenvolver, desenrolar, beleza? E a terceira situação aí são introduções muito literárias ou abstratas. São aquelas introduções, pessoal, que você fica divagando demais, né? E esquece de tocar no assunto que realmente interessa e a tese, ou que realmente você começa a fazer uma citação muito, como posso dizer, uma introdução, quer dizer, muito confusa, né? Sem relação de uma com a outra. Na aula passada, se eu não me engano, eu passei para vocês, né, na aula não sei se vocês tiveram acesso, o da Polícia Militar, que nós tivemos um revisional também, eu mostrei uma redação em que não há muita conexão entre as ideias. E isso torna a introdução muito abstrata. Beleza? Bom, então aqui rapidamente, o que diz o edital em relação à situação, né, que possa zerar a sua prova. E você automaticamente estará fora desse concurso, né? Primeira situação aí é não desenvolver o tema proposto, ou seja, né, fugir aquilo que foi proposto pela banca. Bom, pessoal, a banca pediu para você falar sobre, sei lá, sobre a questão do bullying escolar, né? E aí você falou sobre preconceito linguístico na escola. Nada a ver, você fugiu,
Então, você zera a sua redação. Desenvolver uma tipologia textual diferente daquela que foi exigida. Ou seja, pediu-se um texto dissertativo argumentativo, que é aquele que tem defesa de uma tese, né, a comprovação por argumentos, enfim. E você fez um texto descritivo ou dissertativo expositivo. O dissertativo expositivo não há defesa de uma tese, né? É mais um texto informativo, zera a sua redação. Apresentar acentuada desestruturação na organização textual, ou atentar contra o pudor, né? Ou seja, não respeitar aquela estrutura típica de um texto dissertativo argumentativo, né? A sua organização não está de acordo, ou as suas palavras ali são palavras também de baixo calão, palavras que vão denegrir, vamos assim dizer, aquela instituição, né? Você pode zerar a sua redação em relação a isso. Redigir seu texto a lápis ou em cor diferente de azul ou preta. No edital pede-se, né, que você redija a tinta azul ou preta. Se você redigir a tinta mais verde ou, sei lá, laranja, rosa, vermelha, zera a sua redação, ok? Também se estiver a lápis. Não apresentar a sua redação na folha de redação definitiva, entregá-la em branco ou desenvolvê-la com letra ilegível. Só um instantinho, gente, porque só para eu prosseguir aqui. Vamos lá. Apresentar sua folha de redação, não apresentar sua folha de redação definitiva, entregá-la em branco ou desenvolvê-la com letra ilegível. Gente, letra ilegível é aquela letra que a pessoa não consegue realmente entender, né? Uma letra feia, de repente, vamos assim dizer, para padrões estéticos, uma letra muito feia, não necessariamente ela se torna uma letra ilegível. Apresentar identificação de qualquer natureza. Você fez um desenho na sua folha de redação, escreveu o seu nome, ou colocou o nome completo ou parcial, ou fez qualquer outra situação que possa identificar a sua redação, você pode zerar, ok? Então, cuidado com isso aí. Beleza. E quais são os critérios, né, pessoal, que a banca vai adotar para fazer a correção dessa nossa redação? Isso também de uma maneira bem objetiva. Vamos entender que ela vai considerar na sua redação 4 aspectos. Cada um desses aspectos equivale a 25 pontos. Então, 4 vezes 5, 100 pontos, ok? Para que você seja aprovado nesse concurso público, tanto para as provas, para a prova objetiva, quanto para a prova de redação, você tem que atingir 60% dessas provas, ok? Então, considerando a prova de redação, você tem que tirar 60 pontos nela. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro aspecto que ela vai considerar. Se você atendeu ao tema e, obviamente, desenvolveu bem esse tema. Se você prestou informatividade para construir a sua argumentação. Você foi beleza nisso tudo aí? 25 pontos. Beleza? Nós vamos ver como que nós vamos fazer isso daí. Ok? Segundo aspecto, a coesão intra e interparágrafo, ou seja, entre parágrafos, conectando o segundo parágrafo ao primeiro, o terceiro ao segundo, né? E também intra, ou seja, a conexão por meio aí de conectivos, pode ser os nossos conhecidos, as nossas conhecidas conjunções, né? Ou locuções conjuntivas, em que nós vamos ligar períodos dentro de um mesmo parágrafo, certo? De maneira sequencial, lembrando aquela progressão que o texto espera de você, que a banca espera de você, né? Sequencial, progressiva, diversificada, ou seja, em vez de usar, às vezes a pessoa usa mas, várias vezes. Isso é um elemento de coesão? Demonstra este aspecto 2, que é a questão da coesão entre parágrafos? Demonstra, só que não está diversificado. Você mostrou uma mesma conjunção várias vezes, e isso pode prejudicar a sua nota. Porém, se estiver tudo certinho, tranquilinho, 100%, 25 pontos aí, tá? Terceiro aspecto que ela vai considerar é o seu atendimento à estrutura textual proposta. Olha, pessoal,
Eu preciso desenvolver o texto dissertativo argumentativo, como eu disse a vocês, em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Estas partes, geralmente, a banca me cobra aí 4 parágrafos. O primeiro parágrafo da introdução, o segundo e o terceiro parágrafos para o desenvolvimento, né, dos argumentos 1 e 2, e o último parágrafo para a minha conclusão. Lembrando que as minhas ideias precisam, né, estar concatenadas, né? Ou seja, conectadas umas à outra aí, né? Então, essa organização textual faz com que você obtenha 25%, nota máxima, né? Apenas de você seguir essa estrutura dissertativa argumentativa. E a última, né, o último aspecto aí é a modalidade gramatical. Então, aqui vai entrar a parte linguística, né? A pontuação, a grafia, né? Inclusive, se sua letra está legível ou não legível, a questão de concordância, regência, crase, toda a situação gramatical aí, ok? Beleza. Atendeu as expectativas aí? 25 pontos. Beleza? Aí, obviamente, você vai perdendo pontos aí, de 1 em 1 ponto, de 2 em 2, em relação à questão de não adequação a esses aspectos. Beleza, pessoal? Bom, aí eu trouxe para vocês uma proposta da OCP, que foi da Polícia Militar do Espírito Santo, né? Eu vou ler essa proposta de redação com vocês, para que vocês possam ter um pouquinho mais de contato com como é, né, geralmente, as propostas de redação da banca, a OCP. Eu vou ler com vocês, depois vamos fazer algumas análises de textos que foram bem feitos, né? Ou seja, que obtiveram aí uma nota considerável, né? Ou seja, um nível elevado, e texto que não teve um nível elevado, porque não respeitou aquilo que a banca espera do nosso candidato, tá? E aí eu vou explicar para vocês o porquê que não alcançou, nós vamos ver aí uns critérios de correção e as notas, né, que nós chegamos a esses 2 textos aí, beleza? Depois que nós lermos esse texto também, nós vamos ver um pouquinho de como se constrói a ideia de um texto dissertativo argumentativo por meio daquilo que nós chamamos de projeto de texto. Porque, geralmente, se um texto não tiver um projeto de texto bem feito, eu não vou conseguir fazer a sequência das minhas ideias, eu não vou conseguir manter uma estrutura dissertativa argumentativa adequada, né? Eu corro o risco de perder a minha argumentação, a coesão, ou seja, toda a parte estrutural e de conteúdo, né, a questão da macro e da microestrutura, parte-se daquilo que nós chamamos de projeto de texto. E eu vou mostrar para vocês a importância disso, né, na hora de fazer o seu texto. Beleza? Mas antes disso, vamos lá, vamos entender aqui a proposta de redação. Esse contato é fundamental, ok? Pessoal, antes de, né, fazermos aqui a leitura, eu só gostaria que vocês compreendessem o seguinte: quando a gente está fazendo a leitura de um texto, né, de uma proposta como essa, você não pode, de forma alguma, utilizar qualquer palavra, qualquer ideia, né, nada que esteja nesses textos que chamamos de textos motivadores, né? Vocês não podem usar nenhuma informação daqui, tá? Porque isso pode prejudicar a sua nota, beleza? Não se faz isso aí, tá? Segunda coisa, nós vamos fazer a leitura dos textos e vamos, ao lado de cada texto, colocar assim uma frase, umas 2, né, frases ali, ou ideias em tópicos, daquilo que nós compreendemos, porque isso vai nos ajudar na hora de fazer o projeto de texto, ok? Então vamos lá. Texto 1. Para a Organização Mundial de Saúde, OMS, saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a sua comunidade. Então, o texto 1 que está falando sobre a questão, né, da definição ali para a OMS, o que é o bem-estar do indivíduo em relação às suas habilidades pessoais, né? Então, vamos aí o que se refere à saúde mental desse indivíduo. Beleza?
No texto 2, diz o seguinte: segundo a OMS, o ambiente de trabalho saudável é aquele em que os empregados e gestores contribuem ativamente para a promoção e a proteção da saúde, da segurança e do bem-estar de todos. As intervenções e as boas práticas com essa finalidade, em relação à saúde mental, incluem o oferecimento de suporte aos empregados, práticas organizacionais que promovam o equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal, e programas que reconheçam e recompensem a contribuição dos empregados. Então, aqui nós estamos falando, no texto 2, sobre um ambiente agradável de trabalho, né? Como que esse ambiente agradável, esse ambiente organizado, contribui aí para um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal daquela pessoa que está ali desenvolvendo as suas funções. Beleza? Já no texto 3 diz o seguinte: o combo perfeito de chefe tóxico. Observem que esse perfeito está entre aspas. Beleza? Tive um chefe, então significa que entre aspas pode ser o quê? Uma ironia, né? Tive um chefe em uma gráfica de médio porte que deixava os funcionários sem almoço, enquanto não entregavam os cálculos necessários para as máquinas rodarem. Ele era estúpido, ríspido e agressivo, batendo coisas nas mesas de vidro para assustar os funcionários, colocando pressão na produção e sendo super mal educado. Além disso, ele não ficava nas salas da gráfica e fazia com que os funcionários ficassem passando frio no ar-condicionado para não estragar as impressoras digitais que tinham lá dentro. Eu adoecia toda semana e, se eu faltasse para ir ao hospital, tinha de fazer horas extras para compensar, mesmo sendo jovem aprendiz na época. Gabriela, 21 anos. Né? Então, nós temos aí no texto 3 um relato, né, de abuso sofrido aí por uma pessoa que na época era menor, né? Mas, ainda assim, ela não tinha ali os seus direitos respeitados, ela tinha um chefe, né, tóxico, que tornava aquele ambiente de trabalho uma situação em que, vamos assim dizer, um ambiente de trabalho que adoecia as pessoas. Mexia tanto na parte física, porque ela passava mal, né, por conta do ar-condicionado, e também no emocional, né, porque ela ficava ali, de certa maneira, acuada, preocupada com aquela situação. Ok? Bom, então nós temos aí essa relação dos três textos. Agora, vamos entender qual é, né, o tema dessa prova. Aqui nós temos o que chamamos de proposta. São os textos que organizam essa proposta, né, o texto 1, 2 e 3, e a partir desses textos, que chamamos de motivadores, vamos ter a proposta, né, o tema da redação. Ok? Então vamos lá. Os textos de apoio têm como tema saúde mental no ambiente de trabalho. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos e do seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo, no qual você deve discorrer sobre a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. A importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Selecione fatos e argumentos relacionando-os de modo coeso e coerente para construir seu ponto de vista. Já que, né, na nossa proposta, nós temos já informações que são relevantes, importantes para aquele nível máximo que esperamos da redação do aluno, né? Que ele construa argumentos, que ele tenha uma boa tese, ou seja, um ponto de vista que ele vai defender, né? Que isso seja elaborado de modo coerente e coeso, beleza? Bom, gente, vamos lá. Como seria o meu texto, né, final ali, se eu não tivesse planejado? Se eu não planejo o meu texto, o que pode acontecer, né? Olha aqui, ó, o que pode acontecer se eu não faço um projeto de texto, um planejamento de texto? Eu vou perder, né, o foco no tema, ou seja, eu posso até começar a fazer, né, a minha redação de modo bem estruturado, seguindo ali as ideias do tema, mas eu corro o risco de fugir desse tema ou de tangenciar, ou seja,
abordar parte do tema, mas não a sua totalidade. Isso é prejudicial para a minha nota, né? Vai cair a minha nota aí. Ausência de tese clara. O texto vai ficar mais explicativo e, né, menos dissertativo argumentativo, porque eu não tenho um posicionamento crítico, eu não sei, né, me posicionar frente àquela ideia temática. Beleza? Argumentos podem se tornar repetidos ou fracos. Gente, se eu não faço um planejamento, eu corro o risco de um parágrafo desenvolver uma ideia e no parágrafo seguinte abordar quase que a mesma ideia com outras palavras. Isso se chama argumentos repetidos, prejudica sua nota, né? Parágrafos desequilibrados, um muito longo, o outro muito raso, né? Um com muitas ideias envolvidas e o outro fraquinho, esquelético. Então, nós temos que preocupar na hora de fazer também essa questão aí dos argumentos por parágrafos, tá? Conclusão pobre ou genérica, ou seja, falta uma proposta mais evidente, falta um agente, ou falta um modo, ou falta ali, né, um efeito. Fica aquela proposta, né, aquela conclusão muito empobrecida. E erros gramaticais, muitos erros gramaticais, principalmente em relação à conexão das ideias, né? Falha ali, principalmente na coesão, que você vai relacionar um período ao outro, ou um parágrafo ao outro, sem esse planejamento, você não consegue conectar, vamos assim dizer, logicamente, essas ideias. E aí você pode perder pontos em relação à questão de entendimento, duplo sentido do texto, ou falta de entendimento por meio de uma palavra que seria importante, né? Beleza? Bom, vamos ver então como que ficaria um texto com essa temática, né? A questão da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho, se eu não tivesse planejado antecipadamente, vamos assim dizer, a minha redação. Ou seja, se eu não tivesse feito um projeto de texto adequado. Então, uma pessoa escreveu assim: atualmente, depois eu vou falar sobre esse atualmente. Detesto esse atualmente aí no início do texto. Atualmente, o trabalho é muito importante para a sociedade, pois é por meio dele que as pessoas conseguem sustentar suas famílias e alcançar seus objetivos. No entanto, muitas vezes o ambiente profissional apresenta dificuldades, como cobranças excessivas e conflitos entre colegas. Dessa forma, é fundamental que haja respeito no local de trabalho para que todos possam exercer suas funções adequadamente. Nesse sentido, observa-se que a saúde é um aspecto essencial da vida humana, pois sem ela não é possível viver bem. Assim, quando o trabalhador não se sente valorizado, pode ficar desmotivado, o que prejudica o rendimento. Além disso, problemas pessoais também interferem no desempenho profissional, sendo necessário separar a vida pessoal da vida profissional para evitar transtornos. Ademais, as empresas devem buscar melhorar o ambiente de trabalho, promovendo palestras motivacionais e incentivando o diálogo entre funcionários e gestores. Tais ações contribuem para um clima organizacional mais harmonioso, favorecendo o cumprimento das metas estabelecidas. Portanto, conclui-se que o ambiente de trabalho deve ser agradável para todos, a fim de garantir o bom funcionamento das instituições e o bem-estar dos trabalhadores. Pessoal, percebam aqui que nós temos até uma estrutura de um texto citativo argumentativo, né? Nós tivemos uma introdução, nós tivemos 2 parágrafos de desenvolvimento e nós tivemos uma conclusão. Só que isso ficou muito raso, né? Aqui na primeira parte, no primeiro parágrafo, já começa com atualmente. Ah, professor, por que você não gosta desse atualmente? Eu vou explicar. Porque geralmente o atualmente, ele subentende-se que você tem ali um tempo atrás, vamos dizer, antes, anterior àquilo que você está colocando no atualmente, que precisa ser contextualizado, né? Por exemplo, falta ali uma situação de você fazer o que nós chamamos de contextualização por meio de um repertório. Se eu dissesse, por exemplo, que na Revolução Industrial, crianças, pessoas idosas trabalhavam horas e horas, sem sei lá, atualmente a consolidação das leis de trabalho não permite. Então, eu fiz um recorte, Revolução Industrial, atualmente a questão da CLT.
Eu tive ali, pessoal, vamos assim dizer, uma conexão entre o passado e o momento presente. Então, esse atualmente, neste caso, ficou legal. Agora, atualmente, solto do jeito que está aí, não pode, tá? Então, vamos ver o que aconteceu de errado na construção desse texto aqui, pessoal. Vamos lá. Compreensão inadequada da proposta, né? O candidato não desenvolveu claramente e de maneira consistente o tema valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. O tema era esse. Eu tenho que obedecer aquilo que é passado como tema. O tema foi valorização, observe lá, ó, a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho, ok? Então, tinha que falar sobre isso. E o candidato não desenvolveu isso aí de maneira consistente, de maneira clara, de maneira objetiva, né? Então, ele tangenciou aí as informações. Ele falou apenas aí sobre o bom clima, né, da organização desse ambiente de trabalho e o respeito que se deve ter nesse ambiente de trabalho. Qual foi o prejuízo, né, em relação aos critérios de correção da OSCP que esse candidato poderia ter? Tangenciou o tema e isso contribui por uma redução significativa na competência de atendimento à proposta. Ali, o aspecto 1 da OCP. Beleza? Bom, ausência de tese clara. O candidato não foi claro em relação ao seu posicionamento. Qual foi, né, a defesa do ponto de vista desse candidato? O que ele pretende defender ali em relação ao tema que foi proposto, né? Então ele colocou ali ideias vagas. É importante, é fundamental, mas ele não se posicionou de maneira mais presente, né? Então, ele falou sobre as questões ali, mas não deixou claro que é a sua posição que ele colocou, como é fundamental, é importante, e as suas implicações com a valorização da saúde mental, ou seja, as implicações que esse seu pseudo-posicionamento teve em relação ao tema. Beleza? Qual seria o prejuízo? Texto mais descritivo e menos argumentativo. E isso vai comprometer, obviamente, a progressão lógica que é exigida pela banca AOCP. Se eu não tive um posicionamento, eu não tive uma progressão, vamos assim dizer, ao longo do meu desenvolvimento. Porque ao desenvolver os meus argumentos, eu desenvolvo esses argumentos em relação a uma tese. Se eu não tive tese, automaticamente os parágrafos seguintes perderam o seu fundamento. Ok? Beleza, pessoal? Argumentos frágeis e superficiais. Pessoal, ele até apresentou ali 2 parágrafos, né, de argumentos, ou seja, o D1 e o D2. Só que as suas ideias foram repetidas. Nós temos aqui uma relação de senso comum, quando ele fala que a saúde é importante, que o trabalho sustenta a família, essas coisas que nós estamos cansados de saber, né? E aí, a partir disso, dessas ideias que ele apresentou, de maneira de um lugar comum, vamos dizer, que todos colocam isso, ele não aprofundou. Então, ficou raso, a sua argumentação ficou fraca, ok? Não houve um repertório sociocultural para poder contextualizar nem as ideias lá da introdução em relação ao tema e nem as ideias da argumentação, o argumento 1 e o argumento 2. E isso prejudica na construção do texto, na construção e progressão do texto. Beleza? Quais são os prejuízos que nós temos aí? A argumentação empobrecida, perda de pontos por ausência de repertório sociocultural produtivo e um desenvolvimento argumentativo considerado raso, fraco, né? Vamos assim dizer, ineficiente, beleza? Uma outra situação que nós tivemos aí foi a fuga parcial da problemática central. O que significa isso, professor? Essa fuga parcial da problemática central, gente, toda vez que eu tiver um tema, eu preciso problematizar esse tema, né? Então, quando eu não problematizo esse tema, eu vou deslocar o foco para problemas mais pessoais, para uma motivação mais genérica, eu vou fazer a separação entre a vida profissional e profissional,
Tudo isso aconteceu no texto dele, né? Ele fez um deslocamento do texto, da temática, um recorte, vamos assim dizer, equivocado, beleza? Ele tinha que falar sobre a questão da valorização do ambiente de trabalho em relação à saúde mental. E ele foi mais para um lado pessoal, em relação à questão, né, de que o trabalho dignifica e faz, né, sustenta uma família. Então, ele fez uma problemática mais descentralizada, ok? Qual é o prejuízo disso? Enfraquecimento do eixo temático e o texto vai perder a unidade e foco. Por que vai perder a unidade e foco? Porque você não vai ter ali uma problemática que vai sustentar, né? Nem a sustentar a palavra adequada, que vai te ajudar a construir uma tese bacana, ok? E conclusão sem proposta de intervenção adequada, né? Que é o nosso penúltimo aí. Uma conclusão sem uma proposta adequada. Ou não retomou a tese, ou não apresentou uma ação, ou não apresentou um agente. E qual que é o prejuízo em relação a uma conclusão inadequada? Bom, essa proposta incompleta faz com que você perca ponto ali na sua estrutura temática, né? Na sua organização da estrutura temática ali, na estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, você vai perder pontos ali. E uma linguagem excessivamente vaga. Uso de expressões como é importante, deve-se buscar, de certa forma. Essas expressões são importantes para a construção de um texto dissertativo argumentativo? São. Essas expressões nós chamamos de modalizadores do discurso. Elas apresentam para o texto dissertativo argumentativo o que nós chamamos, né, de posicionamento crítico, de reflexão crítica. Só que para que isso realmente surta o efeito, nós precisamos, pessoal, obviamente, colocar uma precisão conceitual. Não é eu colocar que deve-se buscar um ambiente de trabalho mais equilibrado. É eu mostrar por que, que esse ambiente de trabalho deve ser equilibrado, o que, de repente, seria um exemplo de um trabalho, né, um ambiente de trabalho mais equilibrado, a importância disso para a saúde mental dos seus funcionários e também a contribuição desse ambiente para o que a empresa espera, até mesmo situações financeiras, né? Porque um ambiente que tem um ambiente de trabalho que temos pessoas trabalhando de forma mais, vamos assim dizer, felizes, mais realizadas, né? Ela produz mais. E ao produzir mais, a empresa tem menos gastos em relação à saúde, a licenças médicas, né? Automaticamente ela vai vender mais, produzir mais, ter mais lucro, né? Pode parecer uma situação meio capitalista, mas para desenvolver um texto dissertativo argumentativo, eu preciso ter uma linha de um raciocínio mais lógico possível, ok? Bom, e o que implica, então, né, de prejuízo essa minha linguagem vaga? Texto pouco convincente, né? Você não vai argumentar da forma que você deveria argumentar, então a sua argumentação fica fraca e você demonstra ali que você não tem uma maturidade argumentativa. Beleza? As notas obtidas aí por critério ficaram o seguinte: a primeira, né, que é o atendimento ao tema, a argumentação, em 25 pontos, o candidato obteve 9, né? Pela situação que nós vimos. O tema foi tratado de forma genérica, tangenciou o tema a questão da saúde mental, uma argumentação baseada no senso comum, então aí 9 em 25. O segundo critério, que é a questão da coesão e da coerência, né, que vai garantir a progressão textual, a conexão entre as ideias de um texto, né, foi 14 em 25, né? Faltou aí uma compreensão mais clara do texto por meio desses conectivos, as ideias, né, ficaram ali se repetindo, elas não vão se somar, né? Elas não contradizem ali. Progressão fraca, repetição de ideias, de termos, ou seja, a coesão até existe nesse texto, só que ela ficou pouco articulada, pouco trabalhada, né? Então, ficou aí 14 e 25. No terceiro critério, que é a estrutura textual, né? A questão de apresentação ali, introdução, desenvolvimento, conclusão, mas com as informações que são
importantes. Eu não sei se vocês observaram, no terceiro parágrafo do texto, ele está mais uma conclusão. Vamos voltar rapidinho aqui. O terceiro parágrafo, ele está mais para umas ideias da conclusão do que para um parágrafo mesmo de argumentação. Observe, as empresas devem buscar melhorar o ambiente de trabalho, promovendo palestras. Isso está mais para umas ideias, né, de o que deve ser feito, como deve ser feito, para, né, do que ideias de um desenvolvimento de um argumento mesmo. Então, isso prejudicou a estrutura, né? Então, no critério 3, foi pontuado da seguinte maneira: 13 em 25. E, por fim, o último critério, que é a modalidade gramatical, o candidato obteve aí 21 em 25, porque apesar de o texto não ter muita relação à estrutura, a temática foi tangenciada, a estrutura foi prejudicada, ele teve poucos erros, né, de vocabulário, né? Então, aí nós tivemos 21 em 25. Em 100 pontos, com no mínimo 60 pontos, esse candidato estaria reprovado, com uma nota de 57 em 100. Aí, obviamente, ele entraria com recurso, né? Mas acredito que pouca chance ele teria em elevar aí para no mínimo 60% da prova. Beleza? Bom, e se eu planejar o meu texto? Se eu fizer essa questão dessa organização, se o meu texto tiver um projeto de texto, o que vai ser considerado? Bom, você vai compreender o tema de maneira mais fiel àquilo que deve ser apresentado. A sua tese vai ser mais clara desde a introdução. Isso significa que, durante o seu texto, né, na progressão temática ali, se você tem uma tese bem definida, você vai ter argumentos mais definidos, você vai ter uma progressão e uma estrutura mais adequada, mais eficiente. Argumentos mais fortes e organizados em relação a essa tese, né? Lembrando que cada argumento eu vou desenvolver em um parágrafo. O argumento 1 eu desenvolvo no segundo parágrafo. O argumento 3 eu desenvolvo no terceiro parágrafo. E isso mostra que eu tenho uma organização estrutural, né? Uma progressão lógica do texto. O texto flui, ele anda, ele progride, né? Você aprofunda as ideias, você conclui essas ideias. Conclusão completa e objetiva, com uma proposta de intervenção clara, porque você já pensou no seu texto todo antes, né, dessa construção. Então, você já pensou na sua tese, você já pensou nos seus argumentos, você já pensou no que você vai utilizar como repertório, você tem claramente na sua mente as ideias que você vai desenvolver. E, obviamente, você já pensa numa solução também para essa questão, ou seja, é a minha conclusão, né? E, obviamente, ao conectar melhor essas informações, né, porque você já tem clara as ideias, né, você já possui claras as ideias que vocês vão desenvolver, o que vai acontecer? Você corre menos risco de errar em relação à gramática. Beleza? Bom, então como que eu vou planejar esse texto? O que eu vou usar, né? Quais são as informações que eu preciso para fazer um bom projeto de texto? Primeiro, você vai ler a proposta bem definidamente, né? Vai ler a proposta e vai se perguntar sobre o que eu devo falar, né? Que é o tema. Então, você entendeu o tema. De qual ângulo que eu vou falar? Então, qual que é o meu recorte? Qual que é aqui a minha problemática? O que eu vou problematizar? Né? O que eles estão pedindo para eu fazer? Discutir, analisar, defender, propor. Qual que é? Né? O que eles estão me solicitando? Então, aí, feito isso, eu vou pensar, já entendi essa temática toda, agora eu vou pensar, qual é a minha tese? O que eu quero defender? Qual que é a minha opinião sobre isso? Né? E aí, mentalmente, você vai defendo que, porque isso e isso. Quando você pensa nessa tese, você já tem que pensar no porquê. E esse porquê, geralmente, são os dois argumentos que você precisa provar em relação, né, a essa sua tese. Então, é o seu argumento 1 e o seu argumento 2, ok? Depois você vai escolher esses dois argumentos aí e vai pensar para cada um deles uma relação de causa, uma relação de consequência, responsabilidade. Vai pensar em um repertório sociocultural para poder, né,
contextualizar esse seu argumento. Pode ser aí, né, obviamente, um filme, um livro, uma série, um autor, né, uma lei. Vai pensar numa explicação lógica, o que você quer provocar, provar a partir dessa sua tese por meio desses argumentos. Então, isso aí é o que nós chamamos de discurso autoral, beleza? Lembrando que cada um desses em um parágrafo, tá? Feito tudo isso, você vai pensar agora na sua conclusão. Você vai procurar responder rapidamente quem deve agir, né? O que deve ser feito, como vai ser feito, para que vai ser feito. Isso vai evitar que a sua conclusão se torne genérica, beleza? Bom, vamos ver isso, como ficaria isso aí a partir, né, do tema que foi proposto lá no Espírito Santo. O tema foi, então, a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Pensando na introdução, né, para fazer assim, lá no rascunho, no verso do rascunho da minha prova de redação, para a introdução, pensou-se valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Então, pensa aí na lei, né, a Constituição Federal de 88, no artigo 225, que vai assegurar o direito aí a um meio de trabalho equilibrado, né, para que você possa desenvolver suas funções com mais respeito à dignidade humana. A problematização, aquilo que eu vou utilizar para chegar a uma tese, né? A problematização foi, apesar dessa lei, né, muitos ambientes profissionais são marcados aí por um excesso de cobrança, relações autoritárias, práticas abusivas, e isso contribui aí, né, para o desequilíbrio emocional dos trabalhadores. Em razão dessa minha problemática, eu penso na tese, né? Qual que é a tese? Valorizar a saúde mental no ambiente de trabalho é essencial, pois contribui para a prevenção do adoecimento psicológico e para a melhoria do desempenho institucional. Pensando nessa tese, né, que é o meu ponto de vista, o que vem agora? Os dois argumentos. A antecipação dos argumentos, chamamos de antecipação argumentativa. A negligência à saúde mental viola os direitos trabalhistas e gera adoecimento. E o segundo argumento, que ambientes que valorizam o bem-estar mental apresentam maior produtividade e estabilidade organizacional. Beleza? Então, isso aí foi pensado para a introdução. Para desenvolver esse argumento 1, né, que foi a questão ali da negligência, saúde mental, viola os direitos trabalhistas e gera um adoecimento, pensou-se no tópico frasal falar sobre essa desvalorização da saúde mental, né, configura uma violação aos direitos do trabalhador. O repertório sociocultural que tem que coadunar com essas ideias, né, que é a consolidação das leis do trabalho, beleza? As estratégias argumentativas que nós podemos usar para poder provar isso daí, né, é a questão de uma argumentação jurídica, o uso da legislação trabalhista, uma exemplificação, ambientes com uma lideração, com uma liderança abusiva, uma pressão acaba adoecendo o trabalhador, né? Uma relação de causa e consequência, práticas abusivas, sofrimento psíquico, queda da qualidade de vida. Então, trabalhamos a relação aí de causa e consequência. Vocês estão conectando as informações? Vocês estão compreendendo o que está sendo construído antes mesmo de construir o texto? Né? Isso é que nós chamamos de projeto de texto. E aí eu pensei agora no fechamento desse parágrafo, né? O que eu quero provar a partir desse parágrafo? A negligência à saúde mental compromete direitos fundamentais e agrava problemas sociais e organizacionais. Já no segundo argumento, né, nós temos aí a questão do aspecto humanitário, valorização da saúde mental implica, né, impacta aí positivamente a produtividade e a eficiência da instituição. Pensou-se no repertório sociocultural para provar essas informações? O livro aí, né, do filósofo Byung-Chul Han, que ele afirma que a lógica da hiperprodutividade transforma o trabalhador em um sujeito esgotado, reduzindo sua capacidade criativa e produtiva. Pensa-se nas estratégias argumentativas, né? A argumentação de autoridade, você pode utilizar um autor contemporâneo para poder provar isso que você está desenvolvendo, um raciocínio lógico, trabalhadores emocionalmente equilibrados apresentam maior concentração e desempenho.
e fazer uma comparação implícita, né? Um contraste aí entre ambientes saudáveis e ambientes não saudáveis para o trabalho. Beleza? Aí faz o fechamento também. E a conclusão, nós vamos retomar a tese, apresentar ali um agente, que pode ser uma empresa, um órgão fiscalizador, uma ação, né, que pode ser a implementação de políticas institucionais, um modo, como isso vai ser feito, por meio de programas de apoio psicológico, né, detalhamento, né, de como isso pode ser feito, ou detalhamento dos agentes, ou detalhamento da ação, né? O detalhamento é sempre um plus para essas informações anteriores, tá bom? E o efeito é o que se espera a partir disso, né? Reduzir o adoecimento psicológico. Beleza, pessoal? Vamos ver agora como é que ficaria uma redação na prática, tá? Gente, só antes de vermos a redação, deixa eu só voltar aqui, só um instantinho. Ok. Vamos lá. Vamos ver como é que ficaria uma redação dessa prontinha na prática. A Constituição Federal de 88 assegura, em seu artigo 225, o direito a um meio ambiente equilibrado, entendimento que se estende ao meio ambiente do trabalho, o qual deve preservar não apenas a integridade física, mas também a saúde psíquica do trabalhador. Todavia, aí tem a minha problemática. Todavia, na prática, muitos contextos laborais ainda são marcados por cobranças excessivas, relações hierárquicas autoritárias e ausência de políticas de cuidado emocional, fatores que comprometem o bem-estar dos profissionais. Diante disso, questiona-se como conciliar produtividade e respeito à saúde mental no trabalho. Nesse sentido, defende-se, aí vem minha tese, né, que a valorização da saúde mental no ambiente laboral é essencial, pois previne o adoecimento psicológico e contribui para o aprimoramento do desempenho institucional. Em primeiro lugar, observe que isso aqui nós chamamos de conectivo interparágrafo. Ele conecta um parágrafo ao outro. A banca, ela vai valorizar isso aí de você, tá? Todos os parágrafos, segundo, terceiro e o último, eles precisam ter esses articuladores, tá? Em primeiro lugar, a negligência à saúde mental no trabalho configura uma violação aos direitos do trabalhador e favorece o surgimento de transtornos psíquicos. A consolidação das leis do trabalho, bem como normas regulamentadoras, como a NR17, estabelecem que o empregador deve garantir condições laborais adequadas, visando a preservação da saúde do empregado. Entretanto, esse entretanto é um articulador intraparágrafo, perdão. Também tem que ser utilizado, tá? Entretanto, ambientes caracterizados por pressão constante, assédio moral e jornadas excessivas tornam-se propícios ao desenvolvimento de estresse crônico, ansiedade e esgotamento emocional. Situações desse tipo demonstram que a ausência de cuidado com o equilíbrio psicológico compromete não apenas a dignidade humana, mas também a própria qualidade das relações profissionais. Observe aí como foi desenvolvido, né, essa questão do argumento 1, né? Relação de causa e consequência, progressão temática, por meio dos conectivos, tudo certinho. Depois tem lá. Além disso, olha aí como é que eu conecto a ideia desse parágrafo anterior, né? Além disso, valorizar a saúde mental não é apenas uma medida humanitária, mas também estratégica do ponto de vista organizacional. O filósofo Byung-Chul Han, na obra A Sociedade do Cansaço, analisa como a lógica da hiperprodutividade conduz os indivíduos ao esgotamento, reduzindo sua capacidade criativa e produtiva. Assim, ambientes que ignoram os limites emocionais dos trabalhadores tendem a enfrentar queda de rendimento, aumento do absenteísmo e rotatividade elevada. Em contrapartida, contextos profissionais que promovem equilíbrio emocional favorecem maior engajamento, concentração e eficiência, demonstrando que o cuidado com a saúde mental é compatível com o crescimento institucional, né? Aí vem a conclusão. Portanto, coletivo, né? A valorização da saúde mental no ambiente de trabalho
mostra-se indispensável para assegurar tanto a dignidade do trabalhador quanto a sustentabilidade das organizações. Para isso, cabe às empresas, aos gestores e aos órgãos fiscalizadores implementar políticas permanentes de promoção da saúde mental por meio de programas de apoio psicológico, capacitação de lideranças e fiscalização das condições laborais. Tais medidas devem incluir treinamentos sobre liderança humanizada, canais de denúncia contra o assédio moral, adequação de jornadas de trabalho, a fim de reduzir o adoecimento psicológico e promover um ambiente profissional mais justo, saudável e produtivo. Observem, nós temos toda a estrutura de um texto tratativo argumentativo bem delineada. Introdução, argumento 1, argumento 2, né, na parte do desenvolvimento, e o fechamento do texto, a conclusão, né, aí com o agente, com o efeito, com o detalhamento, né, com a ação, tudo isso bem delineado, beleza? Bom, quais seriam as notas obtidas por critérios? No critério 1, 23 e 25, né, houve um pequeno desconto aí por não aprofundar nos dados empíricos, as estatísticas, o que não é obrigatório, mas refina ainda mais o seu argumento, né? No critério 2, nós tivemos 24 em 25. Houve um desconto mínimo aí, porque teve uma previsibilidade na estrutura conectiva, ou seja, os conectivos utilizados, né, o entretanto, tá, eles são previsíveis, né? Todos usam quase que os mesmos conectivos. De repente, em contrapartida, nem seria, todavia, por exemplo, né? Não usar, às vezes, um conectivo que não seja aquele que se espera, né? A pessoa usa se, não obstante, caso, né? Então, nós vamos usar outras. Se não tivermos, perceberam que nós vamos ter aí um desconto mínimo, né? Pela previsibilidade. Critério 3, 25 e 25, né? A estrutura foi perfeita, intacta. Nós tivemos a introdução, com tudo que se deve ter na introdução, o desenrolar do desenvolvimento, né? Do argumento 1, argumento 2, a questão da conclusão também, né? Com o agente, a ação, detalhamento, efeito, modo, tudo certinho, beleza? E no critério 4, a questão da modalidade gramatical, 24 e 25, o desconto por um período muito longo, e isso pode confundir, né, o entendimento do texto. Então, vamos optar por fracionar esses períodos aí, né? Fazer ideias mais curtas para que o texto não possa ser mal compreendido, ok? Bom, a nota final, então, ficou 96 em 100. Beleza. Candidato aprovadíssimo, certo? Agora, pessoal, vamos ver aqui uma comparação do que seria o critério de nível baixo e nível elevado, né? O critério de compreensão do tema, um nível ruim, ele vai abordar o tema de forma genérica. Já um tema padrão da OCP, com nota máxima, ele vai claramente se envolver a questão aí do tema que foi a saúde mental no ambiente de trabalho, mantendo o foco temático do início ao fim, beleza? Então, manter o foco temático do início ao fim aí. Provar aí que você compreendeu adequadamente esse tema. Atendimento à proposta. Na redação que foi ruim, tangenciou o comando sem discutir a importância, as causas, as consequências de maneira mais consistente. No texto que foi excelente, né, que foi no 96, atende integralmente à proposta, discutindo a relevância social, os impactos e as responsabilidades institucionais. No texto ruim, a tese ficou implícita, vaga ou inexistente. No texto que foi bom, excelente, a tese ficou clara, ela ficou explícita, defendeu-se aí ao longo do texto as ideias que foram apresentadas lá na introdução. Na introdução, falar nisso, o texto ruim, ela ficou genérica, ela ficou assim uma introdução com frases prontas, sem conexão de informações, por exemplo, sem um repertório sociocultural, né, sem uma problemática. Bom, já no texto excelente, né, que teve em 96, ela foi bem contextualizada, com repertório, falou sobre a lei, falou sobre o autor, beleza? Na redação que tivemos aí a nota ruim,
a argumentação foi baseada no senso comum. Já na redação padrão OSCP, né, com a nota aí 96, ela foi uma argumentação consistente, aprofundada, articulada, né? A questão do repertório sociocultural quase, né, não existiu na redação ruim. Já na redação boa, tivemos aí repertórios válidos, bem explorados, né, bem contextualizados, integrados ao raciocínio. A redação ruim, o desenvolvimento dela também foi o quê? Ruim. Parágrafos muito curtos, descritivos, mal articulados. Já o desenvolvimento da redação nota 96, os parágrafos foram bem estruturados, com tópico casal, explicação, fechamento, desenvolvimento ali da parte autoral por parte do autor, né? A coesão e progressão. Texto ruim, uso limitado de conectores, pouco encadeamento das ideias. No texto excelente, bem variada a conexão, né, entre os períodos e os parágrafos, a progressão bem lógica e a progressão do texto aí em relação às ideias apresentadas nos parágrafos foi bem articulada. Isso eleva, obviamente, a nota. Problemática social. Lá na introdução, não tivemos uma problemática. Lá na redação nota 96, tivemos uma problemática eficiente e que foi discutida ao longo do texto, né? A conclusão foi genérica no texto ruim. Lá no texto, com nota máxima, quase máxima, na verdade, né? Nós tivemos o retorno à tese, apresentou uma proposta de intervenção. E, por fim, a proposta de intervenção. No texto ruim, foi incompleta ou inexistente, sem agente definido. Já no texto na nota 96, nós tivemos aí agente, ação, modo, detalhamento e efeito social. Linguagem nos dois textos. O texto ruim, a linguagem foi vaga, repetitiva, pouco precisa. No texto que tivemos em a nota 96, foi uma linguagem formal, objetiva, mais adequada ao contexto do concurso, aquilo que a banca espera desse candidato, né? E aí o resultado, obviamente, é um texto correto, né? O resultado ali, um texto que foi, vamos assim dizer, gramaticalmente correto, mas que o conteúdo não foi muito bem respeitado. Já no texto com nota 96, é um texto equilibrado, coerente, com alto potencial para a nota máxima. Tanto é que nós tivemos aí 96 em 100. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu agradeço imensamente, né, que vocês tenham me acompanhado até aqui. Desejo a todos vocês uma excelente prova no domingo, né? Que Deus abençoe vocês, que essas ideias que nós desenvolvemos aqui hoje, né, elas possam aparecer de maneira mais clara para vocês lá, que vocês consigam realizar de maneira mais produtiva possível as ideias, que tudo seja bem articulado, bem conectado, a estrutura, a macroestrutura, a microestrutura, né? Que a pontuação de vocês seja a mais elevada possível, ok? Agradeço profundamente aqueles que ficaram até aqui, me acompanharam, espero, né, que vocês tenham aproveitado cada minuto da aula, ok? Tchau, tchau, boa prova para vocês.